Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Isaías 58, a partir do versículo 11. Diz assim: Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura. Mesmo em terra árida, ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Serás chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias. Se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o Shabat, o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado e honroso o santo dia do Eterno, e se o dignificares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseje, de falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgues nos altos da terra, e te banqueteis com a herança de Jacó teu pai, porquanto a boca de Yahvé o disse. O que diz a palavra aqui? Que Deus, ele será o nosso guia continuamente, sempre. Que ele nos assegurará a fartura, mesmo em terra árida, ele revigorará os teus ossos, ele te será como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, é isso que acontece. Continuamente, sempre. Deus, ele está cuidando da gente, Deus, ele está abatendo os nossos inimigos, Deus, ele está lutando as nossas guerras, o Senhor está nos dando livramento, quando nós continuamos buscando a sua presença. Mesmo em terra seca, você será um jardim regado. Em lugares que alguém vai dizer, não, aí não vai dar nada, ali você vai prosperar. Ali você vai colocar, a palavra diz que onde a gente coloca a planta do nosso pé, nós possuímos, e onde colocamos as nossas mãos é abençoado. Então não interessa o tipo de terra que você está pisando, aonde você colocar o teu pé, você vai prosperar. Você vai ser abençoado, é o que diz a palavra de Deus. Mesmo em terra de sequidão, em tempos de seca, você vai ser como um jardim regado. E é isso que Deus faz. Deus, ele vai provendo nas nossas vidas, né? Eu lembro que no domingo ainda o pastor comentou, eles têm uma confecção, e ele disse que mesmo na pandemia, eles mudaram o que eles estavam trabalhando sempre no cotidiano e foram fazer máscaras. Deus deu aquela provisão para eles, ao invés de confeccionarem roupas, uniformes, enfim, e outras coisas, eles começaram a fazer máscaras, porque era algo necessário, todos usavam e precisavam ter várias para trocar, então eles trabalharam muito, Deus entrou com a provisão, mesmo num tempo de seca, gente. No meio do Covid, quantas pessoas foram abençoadas, quantas pessoas foram prósperas, quantas pessoas abriram empresas, quantos delivery, quantas coisas ficaram, né? No tempo da pandemia, muita coisa mudou, as pessoas aprenderam a tomar outros cuidados, as pessoas começaram a se cuidar mais, a cuidar mais da sua saúde, cuidar da sua imunidade, porque isso é necessário. Nós precisamos fazer a nossa parte para o Senhor fazer a dele. E aqui a palavra diz que seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Será chamado reparador de muros, reparador e restaurador de caminhos. Na minha Bíblia está com letra maiúsculo, R maiúsculo, isso significa que é o Senhor que faz. E restaurador de caminhos e moradias. Porque só Deus, gente,
Só Deus ele é capaz de levantar e erguer ruínas. Numa ruína, Deus ele vê uma base, ele vê um alicerce. A ruína aqui, gente, ela significa o nosso passado. Coisas que nós vivenciamos, coisas que nós vivemos, coisas que nos feriram. E Deus, ele não olha para o nosso passado, porque a palavra diz que por amor de mim, eu não lembro. Eu lanço lá no mar do esquecimento e não torno a pescar lá. Deus, gente, ele não fica lembrando e nem jogando na nossa face, jogando na nossa cara, como a gente costuma dizer, você fez isso, lembra? Você fez aquilo. Não, gente, quem faz isso é o diabo. Ele é o acusador. Ele vem para colocar mentiras na mente, ele vem para te trazer à memória as coisas que você viveu, que te machucaram, que ainda precisam de cura. Mas Deus não lembra disso. O pecado que você cometeu, que você confessou, que você abandonou, Deus te perdoou. Ele não volta mais a pescar lá no teu passado. Então não aceite essas coisas na tua mente. E isso, gente, Deus ele usa o nosso passado, a nossa bagunça, como diz a pastora Joyce, né? Deus usa aquilo que nós vivemos e transforma em bênção para ajudar outras pessoas. Como a pastora Joyce, ela foi abusada na infância pelo próprio pai. Ela, mais do que ninguém, sabe a dor, sabe os sentimentos, sabe cada fase, cada ciclo disso que ela vivenciou na vida dela. Ela tem a palavra, ela tem a base para poder auxiliar outras pessoas que passaram pela mesma situação. Como ela disse, eu não fiquei me vitimizando. Eu usei a minha bagunça, usei tudo isso para ajudar outros. Então Deus, ele vai usar aquilo que você viveu, situações de dor que você superou, como Jó. Quantas pessoas não viveram, não passaram por situações como Jó, de perder familiares, de perder tudo, de ficar sem nada, gente, mas perseveraram. Elas sabem como superar, elas aprenderam isso. Então Deus ele usa aquilo que você passou para ser bênção na vida de outras pessoas. Então não deixe mais o diabo colocar a culpa na tua mente. Ele tenta remexer lá atrás, porque ele vive de passado, mas Deus não. A palavra diz que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Quando a gente aceita Jesus na nossa vida, tudo tem que se fazer novo. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, de pensar, o nosso proceder, tudo, gente, precisa ser transformado. Quando a gente muda o nosso pensamento, as nossas atitudes mudam. Eu me deixo moldar. Eu começo a olhar para mim e ver onde eu preciso de ajustes, aonde eu preciso de uma reforma, onde eu preciso arrumar isso aqui. Senhor, eu preciso consertar aqui, eu preciso abandonar isso aqui. Eu preciso recuperar coisas que eu perdi, ou seja, reparos que eu causei, que me causaram, coisas que eu preciso abandonar. Então Deus, ele restaura ruínas. A palavra diz aqui, gente, ele repara muros que foram destruídos. Porque o muro, gente, ele é aquele que cerca, é aquele que protege. De repente o muro da confiança foi abalado, porque houve uma traição. Aí por diante, outras coisas podem ter acontecido na tua vida. Algumas coisas até vieram para fazer você pensar: onde está Deus? Deus esqueceu de mim? Mas que Deus é esse? Jó era o homem que tinha todos os motivos para dizer isso, mas não disse. Então nós precisamos, gente, olhar para nós, olhar para as nossas ruínas muitas vezes e ver
se tem algo geracional, se tem maldições hereditárias que ainda estão seguindo nas nossas vidas, coisas que nós precisamos identificar, que nós precisamos abandonar, anular em oração. Então, Deus, ele quer restaurar, reconstruir, ele quer reparar muros, restaurar caminhos e moradias. É isso que Deus quer fazer. E é o que ele faz se nós damos permissão. O caminho. Sabe aquela musiquinha, aquele louvor da Aline Barros que diz assim: havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, né? A vida era toda torta, mas até que ele encontrou Jesus. Então, por quê? Aquela pessoa andava num caminho torto. Ela andava num caminho errado, ela frequentava lugares errados, ela se prostrava diante de deuses errados, ela sacrificava em altares errados, mas no momento em que ela encontrou o Senhor, ele restaurou o caminho. Jesus é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, o sangue da nova aliança nos comprou, nos remiu, e o sangue da nova aliança, ele cura traumas, ele cura feridas, ele resgata vidas, ele tira pessoas da depressão, ele tira pessoas da morte. O Senhor restaura, repara, cura, mas nós precisamos crer, confiar. Quando aqui ele fala do Shabat, porque naquela época o Senhor deu a ordem para que o povo descansasse no 7º dia, que era o sábado. Depois que Josué parou o sol e a lua por quase um dia e teve aquele retrocesso no relógio de Acás, foi constatado cientificamente pela NASA de que o 7º dia deixou de ser o sábado e passou a ser o domingo. Então o domingo é o dia do Senhor hoje. Nesse dia nós precisamos estar com a nossa família, buscar a Deus, ir na igreja, cultuar ao Senhor, gente, dar o nosso melhor e ouvir a palavra, dizer: Senhor, me enche da tua presença, me enche da tua palavra, Pai. Eu só quero te agradecer, mas eu quero sair cheio de lá, cheio da tua presença, cheio da tua unção, Pai. Usa quem for pregar para falar comigo. Não importa se vai ser o diácono, se vai ser ministro, se vai ser o pastor, se vai ser... Não interessa. Quando a gente sai de casa com o nosso coração voltado para ouvir a palavra, a voz de Deus, gente, Deus vai usar quem Ele quiser naquele lugar e você vai sair cheio, você vai sair transbordando, porque é assim que Deus faz. E quando nós amamos buscar ao Senhor, aqui ele fala ali do sábado, né? Quando Davi disse: me alegrei quando disseram que eu iria à casa do Senhor. Você se alegra quando é o dia de você ir na casa do Senhor, ou você vai só porque você tem que bater o ponto para o pastor ver que você foi na igreja? Tem pessoas que agem assim. Então, deixe Deus trabalhar. Mude a tua forma de pensar. Não é só vou no culto, não é mais um culto, é o culto. Eu vou naquele culto porque eu vou ser cheia da presença, eu quero sair cheia da palavra, de receber o alimento do Senhor. É isso que você tem que desejar na tua alma. Ir ouvir e dizer: Senhor, eu não sei quem vai pregar, mas eu sei que o Senhor vai usar essa pessoa para falar comigo. Isso alegra o Senhor, gente. A palavra diz aqui, né? Quando a gente ama, está na presença de Deus, de buscar ao Senhor, gente, deixando de seguir os nossos próprios caminhos e de fazer o que a gente deseja fazer e de falar irrefletidamente, quando a gente abandona o nosso eu, as nossas vontades, como a palavra diz aqui, quando eu deixo de seguir os meus caminhos, os meus desejos, as minhas vontades, a vontade da carne,
e deixo de fazer aquele bem que eu desejo de fazer muitas vezes, de falar irrefletidamente. Sabe quando às vezes tu tem vontade de falar algumas coisas, de dizer determinadas coisas para algumas pessoas, algo, mas você não faz, porque você para, você ouve. A palavra diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Nós temos 2 ouvidos, isso significa que é para ouvirmos mais, uma boca só porque é para falar menos, e tardios em se irar. E isso significa não agir irrefletidamente. Eu preciso refletir. Eu não posso revidar aquela ofensa, aquela palavra que alguém me disse, assim, falou uma, ouve 2. Eu era assim. Antes de eu conhecer Jesus, gente, se alguém me falava uma, eu largava 2. Largava que nem dos outros, com um quente 2 fervendo. Não levava desaforo para casa. Mas isso nunca me trouxe nada. E a palavra diz aqui: e encontrarás no Senhor a tua grande alegria. Quando a gente age assim, quando a gente tem domínio próprio, mansidão, quando a gente reflete, quando a gente identifica, opa, isso não é do Senhor, a minha luta ela é espiritual, ela não é carnal, o diabo é tu que está usando essa pessoa, tu está repreendido em nome de Jesus, sai daqui. Não dou ouvidos para outras vozes. Então, quando a gente age assim, a gente acha no Senhor, gente, a gente encontra no Senhor a nossa grande alegria. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos o coração de Deus, é quando nós agimos com mansidão, com domínio próprio, com reflexão, com direção, com oração, com fé, com gratidão. Nós alegramos o coração do Senhor. E a alegria dele nos fortalece, porque o Pai se alegra quando você prega, quando você ora, quando você louva, quando você clama, quando você intercede, quando você chora. Ele está ali, colhendo as tuas lágrimas. Ele está ali o tempo todo, cuidando da gente. E ali diz: eu farei com que cavalgues nos altos da terra, e te banqueteis com a herança de Jacó teu pai, porquanto a boca de Yahvé, o Senhor, o disse. Deus disse, não é eu que estou falando, que quando você se volta a buscar ao Senhor, quando você diminui o teu eu, deixa de agir com o teu instinto, com o teu querer, com a tua vontade, você começa a abandonar os atos de reflexão e passa a agir direcionado pelo Senhor. Eu aprendi, gente, a dizer sempre: Senhor, que seja o teu Espírito que use a minha boca para falar, que não seja a Eliane. Quando eu vou falar com alguém, quando eu vou pregar para alguém, quando eu vou fazer uma visita para uma pessoa, quando eu vou pregar, eu digo: Senhor, eu não tenho nada para oferecer. De mim, nada. Mas que seja o teu Espírito, que use a minha boca para falar o que esta pessoa precisa, o que as pessoas que estão ouvindo este devocional precisam ouvir. Eu não sei o que eles estão precisando, Pai, mas tu sabe. E é verdade, gente. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei as lutas que você passa. Eu não sei o que você enfrenta, mas Ele sabe. Ele dá a palavra, Ele dá a direção, Ele dá o alimento, porque nós estamos orando e Deus vai dando a resposta. Deus vai acrescentando, Deus vai direcionando. Cada dia Ele dá uma ferramenta: meu filho, faz assim, faz desse jeito, é por aqui. Deixa Ele reparar os muros, deixa Ele reparar os caminhos, o caminho, a moradia. A palavra diz que nós devemos estar no esconderijo do Altíssimo. Essa deve ser a nossa habitação. Se você está habitando em outro lugar, você não está na sombra do Onipotente, você não vai descansar. Então você precisa estar nesse lugar, na sombra do Onipotente. Você precisa descansar, deixar que o Senhor te abrace como a galinha os seus pintinhos.
Ela abraça todo mundo ali debaixo das asas dela. Ninguém tira um pinto dali. Chega perto para você ver. Deus cuida da gente assim. A palavra diz que Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Quando vem algo no teu olho, você não corre e fecha. É automático. É assim que Deus cuida da gente. Então, creia no Senhor. Confie no Senhor. Busque ao Senhor. Alegra o coração do Pai através da tua fé, através da tua busca, através da tua adoração, através do teu louvor. Da alegria de estar na presença do Pai, da alegria de fechar a porta do teu aposento e dizer: Jesus, é nós, agora é nós, estamos aqui. Com alegria, gente. Não por ser obrigação, não, eu tenho que orar, eu preciso. Não é uma obrigação, é algo que tem que ser prazeroso. Orar, buscar a presença do Senhor. Deixa Deus te inundar, deixa Deus tomar conta da tua vida, deixar Ele ser Senhor da tua vida. Isso sim, alegra o coração do Pai. Como eu falei, Ele restaura as ruínas. Ele faz com que através do teu passado você possa abençoar outras pessoas. Você de repente passou por momentos de dor, você superou crises, você superou um divórcio, você viu o teu casamento ser restaurado. Você é capacitado para ajudar casais que já passaram que estão passando por crises, e você passou por crise, você sabe, não, a próxima vai ser assim, você vai fazer desse jeito. Aqueles pais que tiveram os filhos nas drogas e foram libertos, eles sabem como lidar, eles sabem como auxiliar. Essas pessoas têm palavra para dar. Agora, quem não passou por aquela situação vai dizer o quê? Muitas vezes, né? Mas essas pessoas, elas têm base, e é essas pessoas que Deus vai usar. Deus vai pegar as ruínas, o passado, e vai usar para auxiliar, para ser bênção na vida de outras pessoas. Então, olhe, se você tiver que olhar para o teu passado, olhe para ele curado, cicatrizado, e que você diga: Senhor, eu superei. Se eu cheguei até aqui foi porque o Senhor me sustentou. Gente, o simples fato de a gente olhar e ver da onde Jesus nos tirou, da onde Jesus nos resgatou, de como a gente era, nada. Aonde a gente tinha trapos de imundícia, todo sujo do pecado, mas a gente foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele tornou as nossas vestes brancas alvas como a neve, trocou os trapos de imundícia por vestes de louvor. Você quer o que mais? Seja grato. Tenha um coração agradecido por tudo que Deus faz, por tudo que Deus fez, por tudo que Ele vai fazer. E mesmo se Ele não fizer, agradeça. Porque a gente não merece nada, a gente não é merecedor de nada. A gente só está aqui pela graça e misericórdia, amor incondicional, compaixão de Deus, e pelas misericórdias dele se renovarem a cada manhã, porque senão nós já seríamos consumidos. Todos os dias a gente erra, a gente tropeça, a gente peca, a gente fala o que não deve, a gente escuta às vezes o que não deve, a gente diz, a gente só faz um sinal. Quantas coisas nós falamos, quantas coisas nós tropeçamos. Então, que você faça uma reflexão desta palavra, que você ore nesta palavra, sobre esta palavra, e diga: Senhor, usa as minhas ruínas, transforma, repara os muros, né? Como diz aqui, peça para Ele, diga para Ele: Senhor, restaura os muros. Peça para o Senhor, diga para Ele: repara os muros, restaura os caminhos errados da minha vida. Se eu ainda estou andando por algum caminho errado, se eu ainda estou fazendo algo errado, repara, Senhor. Peça isso para Ele. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra.
que elas sejam edificadas, que elas sejam renovadas, que elas tenham os muros reparados, os caminhos restaurados, transformados, que o Senhor possa direcionar esta pessoa, Pai, em oração, que ela aprenda a ter paz, que ela aprenda a te buscar, ter alegria de estar na tua presença, a alegria de orar, a alegria de buscar a tua face, de ser cheio da tua presença, de ter mansidão, domínio próprio, de ver o fruto do Espírito germinando, brotando na sua vida a cada dia, Pai. Quando ela passa por uma situação e ela disse: nossa, eu não respondi, eu superei. É assim que o Senhor vai trabalhando, Pai, no coração daquele que é aberto, aquele coração aberto, aquele coração exposto e diz: Senhor, eu quero aprender mais de Ti, que eu diminua e que o Senhor cresça, me ensina a fazer a Tua vontade. Pai, que esta pessoa esteja buscando dessa forma, ensina ela a fazer a Tua vontade, a não agir sem pensar, agir pedindo a tua direção, pedindo a tua orientação, e que quando ela abrir a boca, que seja o teu Espírito que fale através dela, mas que não seja a carne, que não seja ela, Pai. Que o Senhor use essas vidas, que elas possam ser sal e que elas possam ser luz, onde elas forem, que a tua luz resplandeça, que a tua graça prevaleça através da vida delas. É a minha oração em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus, e reflita nesta palavra, mande ela para outras pessoas, abençoe vidas, assim como você também é abençoado.